Atenção! Começa agora uma teleaula de administração da manutenção do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 2. Bons estudos! Organização. Algo fundamental para o mundo cada vez mais complexo em que vivemos. Com a manutenção, não podia ser diferente. E como você pode imaginar, existem várias maneiras de se organizar a manutenção em uma empresa. Na teleaula de hoje, você vai conhecer a organização da manutenção. Vai ver que a forma de organizar a manutenção varia de empresa para empresa. E vai perceber que investir na manutenção resulta em um ganho para as empresas, por causa do aumento da vida útil dos equipamentos. O que você está fazendo? Roçando para conservar a rodovia. Fazendo a conserva de rotina aqui, que a gente tem que cuidar da rodovia, né? Pois é, eles estão fazendo a manutenção da estrada. E você, já trabalhou em alguma empresa que se preocupava com a manutenção? Olha só, seu Tadeu. E foi, Chico? Tá mais careca que meu avô. Nossa, bota careca nisso, hein? Não dá pra rodar com pneu assim não, viu, Chico? Engraçado é que os outros três estão bons. E aí que você percebe de cara que o dono do carro nunca fez a manutenção dos pneus. Como assim? Ele nunca cuidou dos pneus. Eu tô falando de alinhamento, balanceamento, calibragem e principalmente, Chico, do rodízio dos pneus. Senão, eles teriam se desgastado de uma forma parecida. Assim como os pneus de um carro, máquinas, equipamentos, ferramentas, peças, componentes e sistemas de uma instalação industrial também precisam de manutenção. E existem várias maneiras de se organizar a manutenção em uma empresa. Em algumas empresas, o operador trabalha e fica atento aos elementos mecânicos de máquinas que estão em serviço. Se alguma peça apresenta desgaste, é imediatamente substituída por outra. Mas existem empresas que não esperam o problema aparecer. Em épocas pré-estabelecidas, o mantenedor inspeciona os elementos das máquinas e faz a manutenção. Como você já viu na teleaula anterior, a manutenção está presente em qualquer instalação industrial. Mas a maneira de organizar a manutenção muda de uma empresa para outra. A organização é um fator muito importante na hora da manutenção. E isso também vale para a casa da gente. Como vocês organizam as tarefas? A gente tem uma faxineira que faz o grosso uma vez por semana pra gente. E durante a semana cada um faz a sua parte. Como assim. que é? Você lava... Eu lavo a louça que eu sujei. Queimou o chuveiro. O chuveiro ficou quanto tempo queimado? Não, eu sei trocar. Já aconteceu de quebrar a geladeira, não saber o que fazer? A gente pede ajuda pro zelador. Aí ele indica pra gente, a gente liga e chama o técnico. Eu tô vendo que vocês são bem organizados mesmo, sabem exatamente que não, quebrou, isso já tá bem definido. Tem que ter regras, né? E aqui a gente tem as nossas e todo mundo segue, então fica tudo bem. A gente vai se virando, dá pra aprender, legal. A maneira de organizar a manutenção varia de casa para casa e de empresa para empresa. A forma de organizar a manutenção varia de acordo com as necessidades da instalação e da filosofia da direção da empresa. Ela pode ser de responsabilidade de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de um departamento, de uma seção, divisão ou área. A organização do serviço de manutenção é melhorar o planejamento, a programação, o controle da manutenção, a distribuição da carga horária de trabalho dos mantenedores e a melhoria do layout das instalações industriais. A manutenção não participa diretamente do processo de produção industrial. Mesmo sem produzir peças como esta, a manutenção faz parte do sistema produtivo. Daí a necessidade de conservar máquinas e equipamentos com um sistema adequado e eficiente de manutenção. Ô Chico,
Não era só o pneu que tava ruim, não. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Já sei. O freio também tá ruim, hein? Esse disco aqui já era. Ele nunca trocou a pastilha, viu? Ah, e como é que o cara quer que o carro funcione bem desse jeito? Tem muito motorista, Chico, que não cuida das peças do carro pra não gastar muito dinheiro. Aí é aquela história, o barato sai caro. Ó, pneu careca e disco desgastado podem causar graves acidentes. Será que custa caro fazer a manutenção? Sem dúvida. O sistema de manutenção aumenta os custos das despesas. E a empresa vai gastar mais? No começo vai. Por isso que muitas empresas tentam gastar o mínimo possível com manutenção. Se dói no bolso, né? Mas as consequências podem ser desastrosas, né? Como não cuidar do freio de um carro. Isso mesmo. Mas o custo com a manutenção é recuperado no futuro. Gastos com métodos, processos, ferramentas e tudo o que envolve a manutenção resultam em um aumento de vida útil dos equipamentos. Logo, os custos diminuem quando comparados com o lucro que a manutenção proporciona. A manutenção dessa estrada não custa pouco, mas ela deixa a pista em melhores condições, o que evita dezenas de acidentes todos os anos. Mas como será a organização da manutenção dessa estrada? A organização da manutenção dessa estrada começa pela distribuição dos ônibus ao longo da rodovia, tá? Tentando varrer toda a área da faixa de domínio para fazer os serviços compostos da rotina. Que tipo de serviços de manutenção são feitos na organização dessa rodovia? Bom, são feitos todos os tipos de serviço, desde limpeza da faixa de domínio, dos elementos de drenagens, a conserva verde. E quem faz toda a organização da manutenção dessa estrada? Essa organização, existe um planejamento, tem uma equipe de planejamento que prepara todo o direcionamento para onde as equipes vão. Organização é fundamental para a manutenção. Mas a decisão de organizar uma área de planejamento da manutenção depende da análise de muitos fatores, que variam de empresa para empresa. Antes de tomar essa decisão, algumas questões precisam ser respondidas. As alterações na estrutura organizacional podem viabilizar ou tornar inviável o investimento? Os custos com treinamento de pessoal, montagem do local e materiais de trabalho justificam as vantagens que serão obtidas? A estruturação da manutenção precisa ser compatível com o porte da instalação industrial. Normalmente, nas instalações de pequeno porte, os envolvidos na manutenção têm conhecimentos diversificados e fazem de tudo. Nesse caso, não se justifica uma estruturação complexa, já que a empresa tem poucos recursos humanos e equipamentos. Aqui, os problemas são facilmente percebidos. Já em instalações industriais de médio ou de grande porte, as atividades de manutenção são distribuídas em várias áreas. Aqui, os serviços de manutenção são executados por técnicos especializados que conhecem normas, materiais e tudo o que diz respeito à organização da manutenção. Vamos pensar um pouco. Então quer dizer que existem maneiras de se organizar a manutenção. Em algumas empresas, a manutenção só é realizada quando a peça apresenta algum defeito. Outras empresas não esperam o problema aparecer e fazem manutenção em épocas pré-determinadas. A escolha da forma de organizar a manutenção depende da filosofia da empresa. Quer dizer, a manutenção também faz parte do sistema produtivo da empresa. Então é importante que ela tenha um plano de organização bem elaborado. Só assim vai poder apresentar resultados satisfatórios. Mas como traçar um plano desses? Em uma autoestrada como esta, o plano de organização é estudado com cuidado e objetividade. Em uma instalação industrial acontece a mesma coisa. O plano de organização precisa estar conectado aos objetivos e às metas da empresa. Deve considerar a amplitude da manutenção e também precisa contar com pessoal habilitado para que os equipamentos fiquem sempre dentro das condições satisfatórias de operação. Para otimizar custos e desempenho, o ideal é que a manutenção atenda a todos os departamentos e divisões da fábrica. Ô Chico,
Daqui a pouco o cliente chega e essa roda ainda não está presa? Essa chave de roda tá espanada, seu Tadeu. Olha só. Mas você não está usando a chave nova que eu comprei semana passada? Ah, eu só achei essa. Dá para ver que falta tá fazendo a organização da manutenção aqui na oficina. Imagina como é importante organizar a manutenção de uma instalação industrial. Mas como saber em que momento uma empresa precisa introduzir mudanças nessa área? Uma empresa precisa introduzir mudanças na organização da manutenção quando as orientações de serviços chegam de forma atrapalhada. Sim, pessoas sobrecarregadas que não conseguem dar conta de todo o trabalho também são um sinal de que a organização da manutenção precisa começar a mudar. Quando esses e outros problemas surgem no dia a dia da empresa, está na hora de agir e adotar alguns parâmetros que orientam a organização do departamento de manutenção. Cada departamento deve ter um responsável, com atividades especificadas com clareza. Cada seção deve ter a sua atuação delimitada, com pessoal suficiente e com ferramentas, acessórios e dispositivos para a execução das tarefas. As obrigações, responsabilidades e autoridades de cada cargo devem ser pré-estabelecidas e funções semelhantes devem ser agrupadas. A autoridade delegada a cada indivíduo deve ser proporcional à sua responsabilidade. A comunicação precisa ser clara e concisa. Registros e controles devem ser mínimos, mas com informações suficientes para a tomada de posição. O controle e a avaliação das atividades de manutenção devem ser registrados para que o trabalho de cada envolvido no processo seja orientado adequadamente. Além da organização da manutenção, os fatores físicos do ambiente de trabalho também são importantes. Eles interferem diretamente no desempenho de cada trabalhador. As condições físicas do ambiente precisam ser agradáveis no que diz respeito a ruídos, temperatura, iluminação ou mesmo proteção de todos os envolvidos na produção. Todos vão produzir mais e com menor esforço. Se você quer aprender mais, só tem um jeito. Fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a organização da manutenção. Viu que para alcançar resultados satisfatórios, é preciso ter um plano de organização da manutenção. E, finalmente, conheceu alguns parâmetros que orientam a organização do departamento de manutenção das empresas. Tudo pronto. Pneus novos, balanceados e freio refeito. Esse aqui tá com a manutenção em dia. E você? Quer ficar por dentro de tudo que diz respeito à manutenção? Então se encontre com a gente na próxima teleaula. Bons estudos!